começando mais um episódio do Papo das Gurias com a Gra e com a Fran. Então vamos aos agradecimentos aos nossos patrocinadores. A Clínica Serenita, onde a beleza natural é os nossos rostinhos, que ela cuida. É uma beleza linda, né? Que é um cuidado com cautela, respeitando cada parte e cada essência. Temos também a Garagem Store, onde moda masculina ela é tida com respeito e com uma curadoria especial para você. Isso aí. E a loja Lavanda, que fez esse cenário lindíssimo para nós. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que gera muitas dúvidas e julgamentos, e principalmente desinformação. Nossa convidada de hoje, ela não apenas estudou o autismo, ela fez uma mudança corajosa na sua própria trajetória, onde ela entendeu na prática como identificar, intervir e gerar um desenvolvimento real nas crianças. Ela é neuropsicopedagoga, supervisora de aba, farmacêutica e uma mulher que construiu sua carreira com base em propósito, estudo e decisão. Recebemos hoje com muita alegria Renata Gerardi Casale Bronzatti. Seja bem-vinda, Rê. Obrigada. Seja bem-vinda ao Papo das Gurias. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. E vamos lá, vamos conversar, né? Vamos trazer esse assunto que está tão em alta. Sim. E que a gente precisa mesmo desmistificar, né? Isso aí. Porque é tanta desinformação, eu vejo, sobre o assunto, né? Isso. Então, vamos lá. Teve um momento em que você escolheu sair de um lugar seguro, né? Seguir algo que você acreditava muito. O que dentro de você te deu essa coragem de pedir demissão, né? De algo que já era, vamos dizer assim, um trabalho, né? Que tu já desenvolvia, que tu já conhecia, para criar uma clínica do zero. Então, eu até não diria que foi um ato de coragem, assim, no sentido de impulsividade, sabe? Sim. Foi realmente a melhor escolha que eu tinha, né, no momento, para eu me manter dentro das minhas convicções, dentro do que eu achava que era importante, né? O ambiente estava, de certa forma, limitando, né, aquilo que eu acreditava. Porque quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, o tempo é precioso, sabe? E eu vejo que precisávamos de buscar mais conhecimento. Eu sabia que o olhar individualizado para aquelas questões de cada criança poderiam dar muito mais resultado, né? Se fosse uma coisa mais focada, mais personalizada. Aí a gente, né? Eu tive um embate ali que eu precisava, né? Queria fazer um curso e não rolou a autorização para sair fazer o curso. E, enfim... Te limitaram muito, né? Era uma... Eu acho que foi uma decisão, assim... Não estou confortável, sabe? Eu sei que eu posso mais, que as crianças merecem mais e podem receber um atendimento de qualidade. E... não tenho dúvidas do que eu vou fazer e sair. Mas tu trabalhava em sala de aula, né? Isso. Aí em turminhas normais que tinham também crianças autistas, porque elas são incluídas, né? Na verdade, não. Na verdade, eu nem tinha aluno com diagnóstico, sabe? E, inclusive, a clínica surgiu numa proposta anterior. E completamente diferente, né? Completamente diferente. Que te procuraram para um outro projeto, né? Assim... Quando eu pedi a demissão, eu fui fazer o curso. Isso. Até foi bem legal que eu fui, porque agora o Dr. Clay Brits, que foi quem estava dando o curso, nem está mais entre nós. E foi uma oportunidade única de eu conhecer uma referência na área, né? E daí eu voltei do curso já equipada, já com 1000 planos de abrir uma clínica. E então vim pensando em nome, pensando, né, em como que seria. Estrutura. Local, exato. Já com o material do curso. E daí, nesse meio tempo, a Carol e o Rodrigo vieram me propor um projeto do Projeto Grow. Um plano pra gente colocar em prática o Projeto Grow, que era da educação emocional em crianças. E eles também não sabiam. Eu queria muito ter participado, mas não deu certo. Tu tá muito grande já.
Não, eu tô dizendo que eu queria colocar o João Vitor na época, nós nos inscrevemos. Foi tão legal, né, a proposta. E veio a pandemia e não rolou. Então. Aí foi bem em 2018 que foi essa reviravolta, né? Mas que e daí maravilha. em 2019 eu abri a clínica primeiramente com o plano, né, de atender crianças tendo diagnóstico ou não. Entendi. Alguma dificuldade escolar ou mesmo para estimulação cognitiva, né, para melhorar as potencialidades da criança. Daí veio o convite da Carol, do Rodrigo, eu também abracei o projeto. Então tivemos turmas de educação emocional para as crianças durante o ano de 2019 inteiro. Aí no ano de 2020, né, que a gente abriu nem teríamos turmas, né, do projeto, porque era um ano, né? Então teríamos novas turmas. E as famílias anteriores pedindo para continuar, né? Precisava ter continuidade do projeto. Então, a gente conversou com a Rosane, que é a criadora do método. E quando vimos, parou tudo, né? Pandemia. Aí a gente até conversou, né, com as famílias que estavam iniciando. Verdade. Não, né? Quem imaginou que ia ser tudo aquilo de tempo, Nunca. né? Ninguém Não, daqui imaginou. a pouco a gente volta, então vamos Verdade. dar uma pausa. É, 6 uma meses pausa, no máximo e tudo tá normal. Inicialmente achamos que eram semanas, né, gente? Aí não voltava nunca e a gente, né, parou com isso. Mas eu segui com o projeto da clínica, do atendimento individualizado, não parei nunca e estamos aí, né? Sim. Agora de casa nova, inclusive. Eu lembro de vocês na descida. Isso, lá. Na casa ali que foi, era. Foi e o agora primeiro vocês endereço. são meus vizinhos agora. É mesmo? Eu moro um pouquinho mais para baixo. Ai, que legal. Mas ficou muito bonita a clínica, né? E eu percebo que a educação é o caminho para tudo. Né? Então, e aí uma educação inclusiva, uma educação que respeita o limite, que abrange de forma geral a criança como um todo. Porque não se pode... Eu vejo que se limita muito, né? Se bota rótulos nas coisas. E a Saberes vem para tirar esses rótulos e trazer a essência o que a criança precisa de não é só real, isso, né? Cruz Alta precisava desse olhar, porque as pessoas saíam de Cruz Alta para ir a Ijuí, né? Que tem uma clínica grande lá, toda especializada nisso. Então, acho que tu veio contribuir para que as pessoas permanecessem aqui e acreditassem nos profissionais daqui, porque tem muita coisa boa. E você é uma profissional excelente, né? Junto com todas as pessoas que trabalham lá. Mas no início tu começou sozinha, né? Exatamente. Isso. A clínica Sozinha. Eu fazia tudo, né? E também foi um grande aprendizado, muito, muito legal, sabe? Olhar para trás e ver que antes era eu. E eu me lembro da primeira mãe que me buscou, sabe? Do primeiro paciente que não era meu aluno, porque eu já tinha algumas relações com alunos. Então, a primeira mãe que não me conhecia das escolas que eu trabalhei, que me conheceu pela clínica mesmo, sabe? E aí foi crescendo, daí a gente, né? Eu percebia que era o caminho, que sim, estávamos conseguindo muitos avanços com aquelas crianças que estavam sendo atendidas. Aí, primeiramente, eu tive um pacientinho muito especial, de uma família muito querida. Eles não moram mais aqui. E que me despertou mais ainda para o lado do autismo, sabe? E aí a gente... eu tinha como é que eu vou dizer? A aplicadora que aplicava a aba com essa criança. E ele era meu paciente. E eu tive essa relação com essa profissional. Ela aplicava a aba na escola. E eu atendia ele na Saberes ainda quando estava sozinha. Então, eu conheci essa moça. Sim. E trabalhei com ela. Percebi o quanto que ela era ótima. Tipo, sabe? A pessoa que nasceu né? Sim. Maravilhosa, a Maria Gabriela. E daí eu convidei ela para trabalhar comigo, né? E aí começou, de fato, a clínica que agora posso dizer, né, que é multidisciplinar. Então, hoje, o que é transtorno do espectro autista? O TEA, né? O que mudou na compreensão atual? Porque há muitos anos, né, vem se estudando muito o autismo. E o autismo aumentou muito no Brasil. E você sabe que os médicos têm falado muito sobre isso, só que ainda há a desinformação, né? Tem pessoas que acham que é doença, que tem cura. Então, eu queria que tu desmistificasse um pouquinho isso para nós. Beleza, então vamos lá.
Transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso. E ele é caracterizado por 2 eixos, tá? Dificuldades de comunicação e interação social e interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Então, é uma díade que a gente chama, tá? Então, necessariamente, esses 2 eixos estão afetados para se ter o diagnóstico. Tá. Sim, são 2 pilares, Isso, digamos 2 assim. pilares, isso mesmo. Só que a gente sabe atualmente que o autismo é muito mais do que isso. Isso a gente percebe, a gente vê, né? Claro. Visualiza nos comportamentos. Mas tem... Bom, eu tô me aprofundando ainda mais no autismo no meu doutorado, né? Tô fazendo doutorado em medicina como se transicional. parabéns. Obrigada. É como se o Parabéns. cérebro da criança se organizasse, né? Como De ele se uma organiza. forma diferente. Isso. Então, isso no meu doutorado, eu tô conseguindo aprofundar e percebendo, gurias, que tem evidências, inclusive, que a parte da fisiologia da Sim. criança com Lembra autismo que- é diferente, trabalha de uma forma diferente, e aí o comportamento Se apresenta necessariamente... de uma forma Sim. diversa Lembra que do eu- tradicional, Exato. digamos assim. Eu te mandei o isso vídeo mesmo. de um médico, né? Dr. Felipe. Ele trata muitos autistas. E ele trata o autista muito além, né, do transtorno dele. Ele vai na base, fisiologicamente. Como é que estão as vitaminas desse autista, né? Como é que está a alimentação? Envolve toda a família nesse tratamento. E ele tem grandes resultados, porque ele não vê... É claro que tem que ter todo esse teu suporte, que nem vocês, que são especialistas, mas ele, como médico, tem essa visão também de ver a fisiologia do autista. E eu ressaltaria que é importante Isso. que não só o médico tenha essa visão da a fisiologia, família. a família Todo o e suporte. todos os terapeutas. Porque uma são 2 características que eu leiga, sei. É a seletividade alimentar. Ela é bem notória. E andar na ponta do pé, né? Andar na ponta do pé comum, também. É comum, mas não né? é um sinal. Não é uma Não é um regra, sinal. né? Exatamente. Eu estava até lendo para nossa conversa. Até tal idade, porque todas as crianças caminham na ponta do pé. Sim. Aí tem outros fatores que, né? Mas são... Aí as pessoas olham, tá caminhando na ponta do pé, autista. Não, Calma, gente. não. Sim, Porque hoje em dia todo mundo rotula tudo, né? Exato. Todo mundo sabe tudo, Exatamente. na verdade, Os né? PHDs da internet estão aí. Então, Renata, certeza. quais são... quem faz parte da equipe? Como que a Saberes olha a criança para o diagnóstico, para esse suporte todo específico? Porque cada criança é um tratamento, é uma forma de abordagem, né? Como que é esse suporte todo? Tá. Na clínica, a gente tem uma equipe multidisciplinar atualmente, né? Então, temos neuropsicopedagogas, psicólogas, fisioterapeutas, fonoaudióloga. Que é muito importante. Isso. As meninas pedagogas, aplicadoras ABA, né? Coordenadora ABA. A gente tem uma equipe toda mesmo voltada para o desenvolvimento infantil. Lembrando que não é só autismo, né? Isso. Sim. A gente trabalha com... TEA, não né? é Com só... dislexia. Isso. TDAH. Até com crianças que não têm nenhum transtorno. Inclusive, exatamente. Inclusive, crianças que não têm transtorno e que não têm dificuldade. Sim. Porque a gente tem crianças Desenvolvimento com neurocognitivo. desenvolvimento normal, né? Que tá Que super é um bem na suporte, escola. que é um extra. E as famílias, exatamente. As famílias buscam uma estimulação para que aquelas potencialidades fiquem ainda mais. Porque precisam de desafio. Isso. A gente tem crianças, por exemplo, com altas habilidades de superdotação. E a busca das famílias é exatamente essa. Vamos enriquecer o currículo, né? Isso Claro. é maravilhoso. De demandas, exatamente. Mas olha... E a gente quanto. desafia e, né, dá mais um gás. Porque a aí escola pra- normal, ela não tem também condições, né? Tu sabe como é que precisa, né? Precisa de apoio, precisa de um olhar. E uma professora dentro de uma sala de aula com 30 alunos não consegue fazer isso sozinha, não é verdade, Renata? Sim, com Quase certeza. impossível. Não. Uma colaboradora tua é a professora da minha Picurruxa, a Mariana. Eu sou apaixonada pela Prof. Mari. Ela é, assim, ó, sensacional, né? Ela é ótima. E eu fiquei sabendo Todas que são, eu elas sou são. Não, é que eu conheço Claro, particularmente, claro. né? Assim como você. E eu tava olhando os stories dela e disse, ela faz parte da Saberes. Olha lá, que legal, né? E fiquei muito feliz com isso. Porque eu sei do teu profissionalismo, da tua ética, do teu empenho em buscar. E aí saber que uma profissional com esse patamar também está
com a minha picorrucha de tarde, dá aquele aquecidinho no coração, né? Aquela tranquilidade maior, né? É verdade. E então, levando por outro lado, as pessoas também, eu acho que tem muita dificuldade para saber o que são os suportes. 1, 2 e 3, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque as pessoas dizem assim, tá, o que é suporte 1? Eu não entendo, porque muitas vezes não se entende também, porque não é uma coisa que as pessoas, né, só se fala, né? Ah, o autista tem suporte 2, tem suporte 3. Eu queria que tu dissesse um pouquinho sobre isso. Essa questão do suporte tem muita relação com o quanto que a criança precisa de auxílio para demandas cotidianas. Perfeito. Né? Então, a criança que a gente fala, antigamente falava muito leve, mas daí agora está em desuso, porque também dá uma impressão de que então não tem nada. Sim, não tem nada. Né? Não precisa de olhar com mais cuidado nenhum. Não, o TEA nível 1 é aquele que dá conta, sabe? Que dá conta, mas que consegue levar uma vida... Isso, algumas questões pontuais ele vai precisar de um apoio. Então, nível 1, né? Nível 2 e 3 já são as pessoas... Eu falo crianças, mas, né? As pessoas moderados ou mais severos, né? Que precisam de mais suporte, que precisam... Muitas vezes não falam, por exemplo, então precisam de auxílio para comunicação, usam comunicação alternativa, né? Então, precisam de mais suporte para dar conta do cotidiano, né? Para sua independência, sua autonomia. Então, está mais comprometido nesses casos. Mas sempre que, né? É bom lembrar, uma boa intervenção vai fazer a diferença. Pode ajudar no suporte. Pode reduzir nível de suporte. Né? Então, o tempo é precioso. Essa boa intervenção vale para tudo. Para tudo. Porque a minha picorrucha está fazendo também, a Ayla, a minha mais nova, uma aulinha extra. Né? Porque eu observei ela é muito inteligente, mas tem algumas resistências. E a minha melhor amiga de infância está aqui, que é a Fran Drum, né, que até participou conosco. E aí ela vai embora no final do ano, que é esposa de militar. Eu digo, amiga, eu vou te usar. Tu venha cá. Porque eu vejo que a gente precisa olhar para as crianças de modo geral, né? Então, a Saberes vem com esse olhar geral. Em especial, um cuidado abrangente para o autismo e as outras, né, necessidades, digamos assim, mas para a criança de um modo geral, né? Porque não vamos limitar vocês a só crianças com alguma... característica. Isso. E também de uma forma dinâmica, no sentido assim, que antes, né, a gente sempre pensava em desenvolvimento ou em criança e em partes de cérebro, então, muito específicas. A parte da fala, a parte da linguagem, a parte da visão. E hoje a gente sabe que é tudo integrado. Neurociência explica isso. Né? Exatamente. Então, a gente também, na clínica, tem mais esse olhar integrado. Sim. Para todas as questões de comportamento e desenvolvimento infantil. E a fisiologia junto. Exatamente. Então, porque não dá para separar, né? Não tem As pessoas querem separar, não dá. Não junto. E também conte para nós o que é aba, porque eu fiquei assim, ó, porque aba... Não, tudo bem, aba. Mas assim, gente, eu não consegui... eu ia dizer que é aquele daquela musiquinha. aba, não é do grupo aba. Mas é que... porque... Não, o B, porque é comportamento. Behavior. Isso. Porque vem do inglês, entendi. Análise do comportamento aplicada. B de behavior. Isso. Que é que você é especialista, né? Isso. É uma ciência que estuda, né, o comportamento humano. Então, entendi. É a ciência que está por trás... Não é só o autismo. Não é só o autismo. Não. Tá. A aba está por trás de toda e qualquer intervenção que envolva o comportamento humano. Toda e qualquer, não, né? Nós temos várias linhas. Eu digo toda e qualquer. Lá na clínica, sim. A gente segue a ciência aba. Mas tem outras linhas, tem outras formas de se agir no comportamento humano também, né? Mas é importante ressaltar que quando a gente fala em evidência científica para autismo, a grande maioria está ancorada nos preceitos da aba. Na aba, né? O suporte é nesse método, né? Nessa ciência. Que legal isso, né? Muito.
Que bom que as pessoas estudam, gente. Imagina o que seria do mundo se as pessoas não fossem atrás de conhecimento para ajudar o outro. Sim, mas é que né? o autismo, ele veio com uma demanda muito forte depois da pandemia, né? Onde as crianças ficaram mais em casa. E que eu acho que eu vejo assim, o autismo, a minha concepção, Renata, ele sempre teve. Sempre existiu pessoas que eram estranhas da turma, que eram que não se misturava. É que hoje tem, então... Só que com a pandemia, como a Gra estava falando, as pessoas foram para dentro. E aí tu começou a olhar, mas isso não é certo no meu filho. As pessoas começaram a, digamos assim, prestar um pouquinho mais de atenção ou perder a paciência com a criança dentro de casa. E hoje tem pouco mais de diagnóstico. E aí foram atrás para ver, né, o que acontecia. O diagnóstico assertivo, porque antigamente se confundia tudo, né? É mal educado, é uma criança hiperativa. A hiperatividade, todo mundo adora dizer que as crianças são hiperativas, tá? Mas a criança não vai ficar. O meu filho adora conversar. Ele não fica na sala de aula do começo ao fim, sentadinho, olhando, gente. Né? Sim. Isso é uma criança saudável, eu acho, pelo menos. Claro. Tudo depende do contexto, né? Da faixa etária, principalmente. Isso, né? os adolescentes, então. Mas eu acho que a questão do diagnóstico em si tem muitas vertentes, assim, né? Muitas teorias aí. Tem gente que linka com várias questões. Sim. O que atualmente a gente tem como comprovado, né? Aumento de diagnósticos muito porque foi ampliada a questão do DSM, que é o grande manual de doenças mentais que a gente segue para seguir, né, para conseguir as características dos diagnósticos existentes. Então, o que antes não era, hoje está dentro do diagnóstico de transtorno do espectro autista, entendeu? Então, está muito mais amplo agora. Sim. Então, por isso também aumentou os casos. Muito mais estudos nessa área também. Muito mais estudos, com certeza. Porque da pandemia até agora são 6 anos. Sim. Né? 6 anos. E tem muitas questões ambientais também, porque tem relação com idade de pai e mãe. É uma questão genética, às vezes hereditária e às vezes apenas genética, por mutações genéticas mesmo, que estão se estudando bastante para, como se fosse, né, descobrindo um marcador biológico para o transtorno. Que legal isso! Né? Então, os estudos estão nesse sentido, mas sim, tem muita carga genética e fatores ambientais. Então, a gente chama assim, é multifatorial. Sim. Não está... Não tem uma característica específica que leve a isso. Não está vinculado com uma causa X apenas. É multifatorial. Entendeu? Multifatorial. Precisa ter a genética. Essa genética precisa ter o gatilho ambiental para se fazer... Entendi. Sim. Né, transparecer, né, para vir a flora. Então, é uma soma de fatores que juntos resultam. Isso. Exatamente. Tá. Quais são os erros mais comuns que tu observa nos atendimentos que dizem aplicar o ABA? Então... Essa aí foi auspiciosa. Eu diria que intervenções que não têm objetivo. Intervenções que não registram as respostas. Porque a ABA, como eu falei, que é uma ciência, precisa ter registro. Sim. Então, a gente precisa se basear nas respostas da criança, no avanço quantitativo daquela criança, nas habilidades, né? Para nortear os próximos objetivos da intervenção. Então, tá fazendo ABA. Tem gente, né? A palavra, né? A fala e o papel aceita, né? Tudo, né, exatamente. Mas quando muitas vezes a gente vai ver e não tem nada disso. Porque não tem registro, porque não está seguindo os preceitos da ciência. Então, existe toda uma metodologia por trás que, se não está sendo seguida, não é ABA. Digamos assim, então, tem tipo uma anamnese que tu vai preparando disso. Que a anamnese é o que tu faz lá, a chamadinha do corpo, digamos assim, né? Então, tu vai fazendo as habilidades que ele vai melhorando, que ele vai... É mais ou menos isso que funciona também? Tu diz para elencar os objetivos? Isso. Assim, na ABA a gente tem que avaliar. Necessariamente a criança chega e passa por uma avaliação. Tá? Com relação... Daí a gente tem o panorama, como tu falaste, né? Tem o panorama de habilidades que aquela criança... A linha de base. Com relação a isso, então, o que é importante para essa criança, para essa família, que a gente desenvolva, né? Quais são as habilidades que têm significado para essa vida? Sim. Então, vamos treinar, vamos ensinar. E com base nas respostas que ela vem nos mostrando durante os treinos,
a gente vai reajustando objetivos, a gente vai modulando formas de ensino. Porque, né, vamos dizer que uma intervenção não faça registros, ela vai ficar meses ensinando a mesma habilidade. Sim. E a criança não sai dali. Né? Então, se eu estou registrando, se eu estou acompanhando, se eu tenho algum supervisor olhando o caso, eu consigo identificar, ó, aqui para essa criança, por isso que é individual também, né? Individualizada o ABA. É uma do que preconiza, né? Essa criança não está avançando. Não é simples. Vamos sentar todos nós, repensar. E dizer isso, que eu vi que vocês fazem reuniões, né? Porque eu fui fuçar, filha. Vocês fazem uma reunião pedagógica, digamos assim. Uma reunião de equipe, pra ver, na fono tá essa evolução, ó, isso aqui não tá... E aí vocês pegam as evoluções e as não evoluções de cada área em grupo. E a gente repensa como é que a gente vai ensinar. Exato, porque às vezes... uma criança responde de maneira diferente da outra. Responde muito bem para uma forma de ensino. Mas se aquela criança específica não está respondendo, eu vou mudar a minha forma de ensino. Eu vou ensinar e ela vai aprender. Porque ela vai avançar. Né? Devem ser completamente distintas. Totalmente. Então, tu imagina crianças com habilidades distintas. Tu tem que analisar cada uma com individualidade, né? Por isso que é a importância da equipe multidisciplinar alinhada, supervisionando todo o processo da criança. Mas junto com isso, não esquecendo que a família tem que estar envolvida. Né? Isso. Não só você fazer o trabalho, a família estar ciente de todo esse processo e estar junto, né, com a criança, querendo todo esse trabalho que seja ainda levado para casa. Né? Aí tocou num ponto importante, porque às vezes também a equipe multidisciplinar. Meu filho está tendo intervenção com vários profissionais. Tá, e tem alguém que está, de fato, sendo o elo entre esses profissionais e que está vendo acima, né? O que a gente pode direcionar? Às vezes não. Às vezes, inclusive, tem terapeutas de uma linha e de outra atendendo a mesma criança, cada um puxando para um lado. Sim. E não avança, claro. Sim, claro. Entende? Sim. Então, a importância também de ter uma integração. E daí vem o papel do supervisor, que é pouco falado, né? No caso da clínica, eu sou supervisora ABA, porque a gente tem... Todas as nossas salas têm câmeras. Então, todas as sessões são filmadas. Então, seja presencialmente ou seja através dos vídeos, para eu não interferir no comportamento da criança. Por vezes, a gente só assiste nos vídeos. Mas as meninas estão recebendo orientação, né? Estão recebendo a supervisão, de fato. Isso. Então, é a segurança, né? Também, né? De que também podem contar com alguém, né, que está supervisionando, que está vendo além delas. Porque às vezes, como você está ali dentro do tratamento, você não consegue enxergar um pouco a mais, né? Isso, e quando eu faço a supervisão presencial das meninas, elas me dizem, porque a gente assiste os vídeos delas juntas. Eu mostro, né? Aqui, podia ter feito assim, por exemplo, né? E elas me dizem, nossa, muda tudo a gente se enxergar praticando. E eu acho que isso é pra vida, né? Agora a gente faz um link pra vida. Quando a gente se enxerga, a gente melhora como mulher, como mãe, como esposa, como profissional, né? E eu percebo que as pessoas já não estão mais se enxergando. Elas enxergam o outro, elas apontam para o outro, mas tu tá realmente vendo sobre si, mas também sobre chegar alguém, escolhas. que nem tu falou do Otávio, que ele falou sobre o teu comportamento, né? Otávio é alguém meu filho. chegar para você, né? E falar também, que nem você chega e fala para elas, e elas aceitarem esse feedback, que eu né? penso. Porque tem profissionais que não aceitam a sua intervenção, não é verdade? Tem. E aí é muito importante a humildade também, né? Isso. Porque ninguém sabe tudo, ninguém. A gente sempre pode melhorar. Não, a gente sempre pode aprender com o outro, gente. Com certeza tu, em algum momento, com alguma das suas colaboradoras, mas Renata, se a gente ajustar aqui, ó. Direto. Né? Inclusive, eu tenho supervisora. Sim. E a minha supervisora tem supervisora. E quem cresce? Né? A saberes. Todos nós. Todo mundo saberes cresce, né? E as os crianças os ganham, alunos, as não sei famílias... se vocês chamam de alunos ou pacientes. A gente chama de pacientes. Pacientes. Aprendizes Então, tá. também. Tá. Porque isso é importante. Como diferenciar se aquela criança tem falta de limite ou se ela realmente está com desenvolvimento mais retardado, digamos assim, atrasado, para mudar a expressão. Isso.
Aí a gente precisa saber entender o contexto, né? A gente precisa entender o repertório. Eu acho que o principal nesse caso é o repertório. Quando a falta de limite, a gente percebe que a criança tem repertório, ela sabe, ela entende, ela já faz as coisas, mas o ambiente tá de certa forma facilitando, favorecendo o comportamento inadequado. Aquela coisa assim, eu não deixo nem meu filho querer pedir ou ir lá e abrir a tampa da garrafa. Não, deixa que eu faço pra ti, né? Mãe, eu quero uma fruta. Tu vai lá e alcança a picada e dá na boca ainda, né? Eu sei que é amor de mãe, mas às vezes também a superproteção atrapalha. Sim, eu sempre digo, eu não julgo, nunca julgo, claro, né? Nós somos Porque, mães. exatamente, a gente sabe, cada uma sabe o que passa, né? Mas é importante, sim, desafiar. Eu penso assim, sabe? O desenvolvimento infantil é desafio atrás de desafio. Dá um pouco de independência, né? Isso, mas são desafios pensados dentro do que o repertório, dentro do repertório da criança. Dentro da idade. Exato. Então, eu acho que a diferença nesse caso do limite e do desenvolvimento infantil, né, com algum aspecto importante de alerta aí, é exatamente isso. Será que a criança tem repertório para dar essa resposta? Entendi. Em certos momentos a gente percebe que não é falta de limite, não, porque alguma coisa no contexto do desenvolvimento infantil daquela criança não está favorável para ela responder aquilo. Então, muitas vezes a gente tem, né, crianças que têm sobrecarga sensorial. Então, crianças que estão no mercado e o barulho, né, o som, o caixa, as pessoas falando, a música, não sei o quê, tudo está sendo recebido pela criança de uma forma muito diferente, por aspectos de desenvolvimento. Então, quando ela pode ter uma crise, por exemplo, não tem nada a ver com falta de limite. Quando a gente tem esse conhecimento, quanto mais conhecimento, eu acho que menos a gente julga. Sim. Né? Isso é certeiro. Quanto mais conhecimento as pessoas têm, menos elas julgam. Exato. Porque o julgamento vem do não conhecer. E isso não é uma questão de apontar o dedo para as pessoas. Vai atrás um pouquinho, entra um pouquinho mais, né? E eu sempre percebo assim, a criança mal educada, para mim, que já tem uma cambada de filho, e já estão tudo grande, o olhar dela é diferente. Sabe? O jeito que ela age é diferente. A criança que realmente aquilo ali tá a expressão ela muda, né? Ela bota a Mas mão eu acho que eu sou um ouvido. pouquinho autista, porque tu quer... Essa barulheira, sabe? O meu cérebro quer prestar atenção em tudo. Então, cansa. E eu tenho 44 e consigo lidar com o meu cansaço. Mas... E uma criança? Porque hoje é muito mais barulhento do que quando éramos pequenas, né? Com certeza. E a criança? Mas para dar conta de tudo, para né? gerir aquilo ali. Gerir pais mais ausentes, porque a vida tá mais corrida. Então, é muita cobrança em cima, né? Exato. Nós fomos visitar uma clínica particular, né? Claro que não tem todo esse aparato multidisciplinar que vocês têm. Mas nós fomos e nós nos deparamos com crianças autistas, né? Que foram abandonadas pelos pais que não tinham condições financeiras de bancar qualquer processo. Isso também é enfrentado por várias famílias, não é verdade? E você vê que a gente foi levar uma brincadeira lúdica, com desenhos para eles, sabe? Algo assim. Gente, a carência dessas crianças, um abraço, eles assim, obrigada, tia, por você estar aqui. Tinha uns que iam no toque, outros que não queriam, né? Então a gente ia respeitando e ia vendo. Tinha uns que conseguiam ficar, outros que pediram para sair, né? Tinham aqueles que se machucavam, tinha os que não se machucavam. Então você vê a realidade também da outra ponta, das pessoas que não têm condições, né? Muito carentes de enfrentar isso e de não ter o mínimo de acesso à informação. Entende? Porque, vai dizer, às vezes tem um monte de filho, né? Não tem condições financeiras e só tem que trabalhar para chegar no final do mês e pagar as contas, né? Isso é uma realidade também que acontece. Sim, com certeza. Eu vivencio lá várias questões com as famílias e eu digo assim, ó, eu sou uma admiradora de família de criança com autismo, porque tudo é uma batalha, sabe? Sim. Eles têm que... tudo para quê? Não precisava ser tão difícil, mas
desde o momento da escola, sabe? Sim. De conseguir os direitos na escola é difícil. Aí vai tudo que a gente passa às vezes batido no desenvolvimento típico. As famílias das crianças com TEA precisam de mais esforço. Imagina o dobro ou o triplo de Né? esforço, Então, né? além da parte financeira, Isso. claro, né? Mas é muito importante a rede de apoio nesses momentos, Isso. né? A gente na clínica a gente faz, até tá para sair agora o próximo Café com Saberes, né? Ai, que que é um legal. momento assim de acolhida também para as mães conversarem. Alguns pais vão também, mas a maioria legal, mãe, né? é. Bem legal. Então, onde é um momento que as famílias conversam, né? E se Trocam ideias, né? Então, Isso Até é muito porque, importante. de acordo com o suporte da criança, a mãe não trabalha. A mãe Isso. precisa Sim. estar É, sendo o grau suporte 3. Por isso daquela que às criança, vezes, né? quando eles não têm esse apoio financeiro, né? Eles têm que pedir intervenção do Estado no grau 3, né? Ou do moderado ao grave, porque eles não conseguem, né? Ou vão deixar de trabalhar, então fica... Porque, assim, a clínica particular é toda pensada, é linda, né? Só falta um pouco mais esse olhar de trazer pessoas especializadas em autismo. Porque eles têm dificuldade também. Porque eles têm crianças de várias idades lá dentro. Eles fazem o que Agora, eu conseguem. não peguei teu fio da meada onde isso? Numa clínica? Aqui, Bom, mas, enfim. Essa eu não entendi. Não, eu tô dizendo do apoio de precisar da mas daí intervenção do Estado. vamos pra pergunta pra agora. não ficar com eles em casa. Sim. Que a Fran estava falando, né? De ter que parar de trabalhar. De ter uma estrutura para Isso. atendê-los, né? Digamos, o Estado proporcionar uma estrutura Isso, real. pra atender. Né? Existe, né? A Existe, estrutura existe, está mais acessível, Isso. mas ainda são intervenções pontuais, muitas vezes de meia hora por semana. Imagina. Entendeu? Sim. Então, Sim. daí nesses casos, o que a gente deveria focar para ampliar o acesso das famílias que não Isso. têm condições? Então, vamos treinar as famílias. Porque as famílias vão ficar com as crianças em Sim. casa depois. Vamos né? estruturar essas famílias para que elas sejam o suporte real, né? Exato, não dá pra gente admitir Agora, então- uma sessão de meia hora por semana que a família não sabe o que está Claro, acontecendo na sim. terapia, É isso porque que daí eu tô ficou falando. ali, É. né? Aí a minha pergunta vem exatamente sobre isso, assim, ó. A neuropsicopedagoga, é quase um trava-língua, né? Supervisora de aba. O que você acredita que o Brasil precisa evoluir para esse atendimento? Qual o diferencial que o teu trabalho traz para essas famílias, né? E o que tu vê que o Brasil precisa, tipo, acorda. Eu diria que principalmente na parte da educação, sabe? Porque o que a gente vê muito agora, né, no Brasil, muito em alta. E agora, que bom, estão trazendo bem isso à tona. Questão da inclusão total, né? Sim. Então, o poder público coloca que é dever e obrigação das escolas todas receberem as crianças, não importa qual o nível, né, de suporte ou qual o transtorno, precisa estar em sala regular. Só que é muito bonito na teoria. Sim, com certeza. A gente que trabalha, e eu vou direto nas escolas, eu Mas tu já participo... foi chancela, E né? também já foi, foi, né? escola, Já né? estava, né? Mas atualmente, para acompanhar os meus pacientes, eu frequento as escolas e observo eles em escola, em contexto escolar. E eu vejo que é muito bonito na teoria, gente, mas Sim. não rola. Não Não tem rola. como, entende? Imagina um paciente de grau 3, né? Sim. Eu acho que ele nem vai. Não... Vai. Mas então, a regra é... Vai. Vai. E a escola? Se vira. A escola tem que se virar. Eu não posso tem falar recurso palavrão, né? também. Né? Não tem recurso Não tem para recurso, contratar uma não tem- pessoa não tem responsável por preparo, ele. Não tem tempo hábil. Claro. Foi simplesmente Jogado. assim, né? E vai ter que ser assim. E daí, quem é que perde? Todos. Todos. As crianças típicas estão perdendo. As crianças especiais, no caso das mais graves, que não tem repertório para estar na sala de aula, porque não estão aprendendo de fato. E que aprenderiam muito provavelmente, ou certamente, numa escola especializada. Com entendeu? certeza. Então, eu acho que a grande acorda Brasil seria, e eu ainda acredito, né? A gente sempre tem que A acreditar. gente sempre tem, né? Tem que ter uma Otimista, esperança lá na frente. Otimista. Mas que isso possa mudar, né? E que não seja não é um retrocesso objetivo. voltar atrás, né? Dessa inclusão total. Isso que você está falando, né?
é olhar de maneira mais especializada para o que a criança realmente precisa. Isso, oferecer o possível É dentro que de sala de aula. Pelo que eu tô entendendo, tu vê uma escola específica para eles, né? Isso. Não Dependendo globalizar dos casos, tudo. tudo depende do caso. Tudo depende do caso, A né? grande maioria, por exemplo, os meus pacientes todos estão em escola regular. E tem potencialidades e tem as dificuldades, sim. Mas a gente, né, trabalha como uma equipe integrada com a escola e com a família. No sentido deles darem conta Desse e irem suporte superando todo. os E dão desafios. conta? Dão conta. Olha que legal. Ai, querido. Mas claro que tem crianças com mais dificuldades. Sim. E que eu já visualizei, assim, seria o ideal até ter um pré-requisito para ir para a escola regular. Vamos trabalhar com a criança na educação especial. Desculpa, na escola especializada. Depois, atingiu os precursores ali necessários para sentar numa sala de aula, para entender que a gente não pode bater no outro, sabe? Mas dá vontade. Só pra avisar, dá vontade todo dia de bater em alguém, mas volta. Mas né? Mas a gente consegue não bater. Exato! Tem o controle inibitório e consegue se controlar, né? Mas eu acho que sim, a grande parte, sim, consegue dar super conta. E eu sou super a favor de escola regular. Mas tem, sim, alguns casos que a gente precisa pensar, né, de uma forma mais humana para com aquela criança. E porque para com não as basta famílias. ficar na sala de aula, Porque eles só não estar na sala de aula. Sim, ele tá ali, ele tá indo pra escola. Eles não estão evoluindo Né? também, né? Só no pátio, por Isso. exemplo, não consegue evoluir nos objetivos pedagógicos. Sim. Eu tenho certeza que não é isso, nem que a família quer, nem E que aí o ele Estado acaba quer. sendo excluído, né? Primeiro porque o comportamento dele é, digamos Atrapalha. assim, antissocial, porque ele não consegue comandar as suas emoções, ele bate, ou ele se machuca, né? Exato. Ou ele grita, tem crises. Então, assim, tem que ser visto com um olhar mais humano. Exatamente. Sim. Mais caseiro, mais cuidado, né? E vamos rezar para que isso aconteça com brevidade. No caso da aba, gurias, a 8ª dimensão da aba é a compaixão. A compaixão Então, precisa, a gente Sim. precisa olhar com um olhar mais amorosidade, humano. né? Tanto para aquela criança, para que evolua, quanto para essa família que precisa muito de rede de apoio, né? Sim. Mas vamos Quanto lá. para os professores, porque eu acho que ficou só uma... Não tem como, não é culpa da que nós escola, falamos não antes, é culpa da professora. escola, nem da diretora, nem exato. de ninguém. Porque a tem diretora, às como. vezes, vai atrás de apoio, né? E o Estado diz assim, ó, não temos condições de ter alguém especialista para essa determinada criança. Se vira, Exato. né? E daí, como é que se faz? vira como? Né? Né? É muita responsabilidade e... certamente não é culpa, né, da escola Sim. e dos professores. Sim. Porque eu acompanho, eles fazem o que podem. Na grande maior Parte do tempo, parte né? do tempo, eles buscam, de fato, né, esse suporte. Alguns ainda vêm a gente... pessoal da clínica chegou. Ai, que pena que vem assim. Porque a gente só vai tentar sim. ajudar. E eu noto assim, pra Renata, criança parece que desenvolver. tudo é competitivo. Isso sim. Agora... Sabe, Falou gente, vamos... E isso vale, assim, eu sempre falo sobre a sororidade, né? É uma palavra tão bonita. Mas a Mas Renata, não, olha na pra Franciele prática, que ela não. não conhece, Não. né? Então, assim, a sororidade é a mesma coisa sobre a compaixão. Ela não é só sobre quem tu gosta, ela é sobre todas as pessoas, independente das suas características, habilidades, cor de pele, gênero. É sobre olhar para o outro com humanidade. É isso, e sobre união também, não competição. Porque quando você se une com as pessoas, você consegue um resultado maior. Isso é nítido. E todos os estudos trazem isso, dentro de terapias e fora de terapias. Tanto que quando se trabalha em equipe, se a equipe não coopera um com o outro, você não chega no resultado que você quer, não é verdade? E é isso que você vem trazer. Você não vai lá como uma inimiga. Você vai lá para uma ajuda, para um suporte a mais. Tu é a cereja do bolo. Porque, Sim. porque a gente tá com essa criança no individual. Isso. Então a gente tem muita informação, né, que pode agregar e facilitar o trabalho na escola. Eu acho que o principal é a gente deixar de lado o ego nessas questões. E que Fantástico. E existe muito, né? Muito. Mas qual é o objetivo? Uma vez eu tive uma conversa numa escola. Qual é o nosso objetivo como clínica? Que a criança avance.
E o da escola, que a criança avance. Então a gente tem o mesmo objetivo. A gente tem que se unir, né? Exatamente. Isso. A conversa é sempre boa. E é sempre difícil terminar. É Que verdade. coisa! Mas nós vamos para a última pergunta, né? Para fechar, tá? Que conselho você daria para os pais que acabaram de receber um diagnóstico de TEA? E para aqueles que ainda estão em dúvida Com aquele receio. se a criança é ou não autista? Então, Nos ajude. eu diria que se você tá com alguma dúvida, principalmente mãe, tá? Mãe sente, Mãe eu já recebi sente. várias mães na clínica que me dizem, quando eu era bebê ainda, eu desconfiei. E alguém me disse para deixar o tempo passar, ou para botar na escola, que isso seria resolvido. E a gente perdeu um tempo precioso. Então, se existe a dúvida, né? Vai avaliar, vai em busca de uma avaliação. A avaliação é uma investigação que você vai detalhar o desenvolvimento da criança e vai sinalizar, aqui pode buscar, né, melhorias, aqui estão as dificuldades, aqui estão as potencialidades. É apenas isso, né? Não faz mal para ninguém. Sim. Então, tendo essa dúvida, busca uma avaliação, tira essa dúvida, porque mãe tem que estar tranquila, serena, por favor, inteira, né, para cuidar das crianças, sem nenhuma preocupação, assim, de que esteja deixando passar algo. Acho que é o principal, né? E a Saberes faz esta avaliação? E depois eu ia responder da outra, né? O que era a outra mesmo? Que agora eu me esqueci. O que tu recomenda? Se a mãe teve o diagnóstico. De receber esse diagnóstico, porque deve ser impactante para a vida do pai e da mãe. O diagnóstico não é um fim. É isso que é importante a gente dizer. O diagnóstico, muitas vezes, é libertador, principalmente quando a gente escuta os maiores, né? Eles se entendem. Então tá aí. Então tá aí. Né? Não foi aquele culpa alívio. do fulano, não sou eu que sou. Não, tá aí, é um diagnóstico. Então, muitas vezes é libertador, mas principalmente vai nos mostrar caminhos, nos mostrar formas de auxiliar melhor essa criança, né? No caso dos nossos pequenos. Então, se vem um diagnóstico, alguma família que recebeu o diagnóstico, respira fundo e dá a mão e faz uma rede de apoio. Que a gente, né, temos profissionais maravilhosos por todos os lugares para apoiar e para realmente ser esse pilar, né, de sustentação que as famílias precisam, mas para a gente construir, como Saberes é construindo caminhos, né? Sim. Nossa frase. É disso que eu falo, tá? A gente precisa se unir e construir caminhos. Fazer ponte se for preciso. Exatamente, para que as crianças avancem e cheguem no seu melhor. Né? O objetivo é que ele chegue no seu máximo, né, de capacidade, de potencial. Exato. E a Saberes, sim, faz avaliação também, tá? Embora quem fecha o diagnóstico é o médico, né? Então, geralmente o neuropediatra ou o psiquiatra infantil é quem vai fechar o diagnóstico. Mas vocês fazem, digamos, uma pré-avaliação. Realmente, eu levaria em um especialista. A gente encaminha. Isso. A gente avalia, utilizando de protocolos padronizados, no caso pro autismo também, né? E sinalizamos, assim, quais são os caminhos. Porque, às vezes, é só aquela cria baldosa, né? Que tem de monte. Aí vai lá, não, dá uma ajustadinha na tua rotina com a criança que vai dar certo. Isso, porque uma boa avaliação tem que mostrar também o caminho, né? Exatamente. Não é só dizer alguma coisa ali, não é. Né? Exatamente. Com certeza. Então, o que eu faço depois disso? A gente faz... O ideal de uma avaliação para a TEA, que a gente está falando, é uma avaliação multidisciplinar. Então, vários profissionais que dentro das suas áreas expõem ali num parecer, dentro de protocolos padronizados, como eu falei, e encaminham para o neuropediatra ou para o psiquiatra infantil, e ele, com base nessas informações todas... E na avaliação dele também. Exato, na avaliação clínica dele. Multidisciplinar. Fecha ou não, ou descarta uma possibilidade de TEA, né? Fantástico. Então, essa conversa foi maravilhosa, esclarecedora. E fazia tempo que a gente queria por aqui. Ai, obrigada. Né? Mas aí a gente vai ajeitando e deu certo. E eu acho que Deus prepara o tempo certo. Com certeza. Eu tenho isso na minha convicção, que Deus prepara o tempo certo para cada coisa. Então, te agradecemos profundamente a tua entrega, a tua disponibilidade desde o início. Né? Tivemos que trocar data, tivemos que nos reorganizar. Então, obrigado pela entrega, pela parceria, pela compreensão conosco.
E aprender que autismo não é sobre rótulos, né? Não é porque a pessoa tem, ou a criança tem TEA, que o mundo vai desmoronar, né? É isso, é acreditar, ter essa rede de apoio que você disse, né? E tentar ir atrás de um diagnóstico, né? De um parecer, e que a mãe fique mais tranquila. Que nem você disse, né? Porque às vezes tem que ficar tranquilos. Então, Renata, muito obrigada. Foi esclarecedora essa nossa conversa, porque aquilo que nós falamos, existe muita desinformação e muito julgamento. Então, eu acho que nós vamos levar ao público muitas coisas boas dessa conversa, e muitas mães vão se identificar com isso e vão atrás, quem sabe, de algo. É isso que eu ia dizer. Se você viu nesse episódio e conhece aquela amiga, aquela vizinha, porque a gente tem... Isso. Encaminha pra ela, dá teu like, compartilha, vai pro YouTube, a gente tá no YouTube, no Spotify, no TikTok e no Instagram. Né? Dá o like, compartilha, isso é importante, porque é conteúdo primoroso. Isso, então, vai lá e manda para todo mundo. Nós trazemos só conteúdos que enriqueçam, né? Porque é isso, foi pedido para nós trazermos esse tema tão importante hoje, e a tua contribuição foi maravilhosa. Gurias, eu agradeço muito o convite, né? É tão legal ter esse reconhecimento, né? Vocês pensaram em autismo, pensaram na Renata Casalho. Muito obrigada. Ela né? é referência É uma na nossa trajetória cidade. sendo construída. Isso, Muito né? obrigada, agradeço mesmo. E que saberes tenham uma vida longa de sucesso e prosperidade. Amém. Amém. E eu vou dar um último recadinho claro. só. Vai lá. Sem objetivo, não existe intervenção. Existe intenção. E de intenção o mundo está cheio. A gente precisa de objetivos, a gente precisa, né, mapear, planejar as intervenções e ter resultado com as crianças, e nos unirmos para que a qualidade de vida das crianças e das famílias e das pessoas com autismo no geral sejam cada vez melhores. Muito E essa tua frase é pra vida, não é só pra criança. É verdade. Foi um Então, prazer. foi mais um episódio do Papo das Gurias com a Fran. E com a Gra. Como já falamos, vai lá, dá teu like, curte, compartilha. Isso é muito importante pra nós. Até o próximo.